Olá, eu me chamo Kergos e sou nascido do Caldeirão das Bruxas. É isso. Cara, não foi assim que a gente combinou. Dá pra ajudar? Foda-se, eu não vou estar aqui falando das minhas mazelas pro teu público. Você sabe que há uma maneira das coisas se resolverem, não é? Como assim? Que maneira? Até parece que um simples humano como você poderia ser de alguma ajuda nesse mundo amaldiçoado. Eu acho que você esqueceu, mas eu faço narrativas diversas. Contos, histórias. E daí? E daí que eu posso elaborar um final feliz pra você. Eu prometo. É sério. Vai, se apresenta direito, vai. Olá, meu nome é Kergos, eu sou o renascido do Caldeirão. E antes de mais nada, essa não é minha voz pós-renascido, mas imagina que é da época que eu era humano. No mundo de vocês, eu seria o que vocês chamam de zumbi. Bom, as coisas não estão nada fáceis por aqui. Estar caminhando e desfrutar do que o mundo tem para me dar, pouco importa. Até porque minha condição não permite que eu desfrute de tudo. Para ser bem honesto, nem a minha meia vida de merda importa mais. Após ter perdido pessoas que eu amava, que eu gostava, daquela maneira tenebrosa, acredite, eu não sou mais aquela pessoa de antigamente. Desculpe se minhas palavras são um pouco fortes demais e acabam por se confundir a de pessoas malignas. Mas é que você não está na minha pele. Na minha pele. Se é que eu posso chamar isso aqui ainda de pele. Isso tudo transformou a minha cabeça e praticamente nada me dá motivação. No entanto, o que me traz motivação é o suficiente para me manter em busca de meu objetivo agora. A minha motivação provém da minha sede de vingança. E já que tenho a praga dessa maldição, farei disso algo útil tirando a vida daquela bruxa maldita. A floresta estava tão quieta quanto um túmulo. Estrelas brilhavam através dos galhos acima, olhando frias e distantes. O estalar de galhos sobre os seus calcanhares soou tão alto quanto um tiro de pistola no silêncio. Kergos, o estripador, se esforçou para penetrar na escuridão através dos galhos espinhosos. Ele esperava ver o brilho vermelho de olhos piscando de volta para ele, mas não havia nada lá. Ele não estava tranquilo. Eles continuavam lá fora, caçando, e ele sabia disso. Sob seu gibão, a complexa teia de cicatrizes que atravessava seu peito e ardia como fogo o avisando toda vez que ele virava seu rosto para o sul. Os Varg ainda estavam atrás dele. Eles o estavam caçando nesse momento. A marca da bruxa em seu peito lhe avisava isso, então ele tinha aprendido a acreditar nisso. Os lampejos de percepção que a marca da bruxa lhe dava eram um pouco dos benefícios de estar amaldiçoado. A marca da bruxa tinha lhe dito para seguir em frente, e ele não conseguiu encontrar motivos para negar isso. Sua vingança nunca viria a acontecer se ele fosse encontrado e dilacerado pelos Varg. Havia algum perigo ao sul dele, e se aproximando. Forçado, ele teve que viajar para o norte. Ele puxou seu manto esfarrapado, apertando mais sobre os seus ombros. Foi um movimento de reflexo, um antigo hábito que deveria ter fornecido algum alívio no frio cortante. No entanto, não lhe deu conforto. O frio era um companheiro permanente para ele agora, como se o braço gelado das florestas de Steppengrad se infiltrasse em seus ossos e revestisse seus pulmões. Sua respiração poderia emergir como uma névoa branca se ele ainda fosse capaz de respirar. Aquilo, como muitas outras coisas, havia sido tirado dele há muito, no dia em que recebeu a marca da bruxa. A terra à sua frente começava a subir o sopé arborizado de muralha negra, uma massa escura não marcada pelo brilho do fogo, ou outros sinais de povoamento. Estas colinas eram pouco povoadas antes mesmo da chegada das bruxas, e agora estavam vazias como um deserto. Certa vez, alguns caçadores de peles cautelosos e carvoeiros haviam feito a vida naqueles picos de má reputação quando o exército da grande congregação rompeu as passagens que haviam sido as primeiras nas terras de Morden a sofrerem a fúria das bruxas. Eles estavam longe de serem os últimos a sofrerem tal fúria. Kergos forçou suas pernas enrijecidas a continuar adiante. Não havia dor nem fadiga, mesmo ele já tendo andado por horas.
Ao invés disso, havia um profundo frio entorpecente que provocou uma atípica crise de pânico dentro dele. Mesmo que os Varg falhassem em capturá-lo, o frio da noite poderia muito bem fazer o serviço por eles. A alguns quilômetros colina acima, uma massa disforme se destacou ao lado da trilha que Kergos seguia. Ele se aproximou com cautela, sacando seu falcão enferrujado, o posicionando à sua frente pronto para atacar. O aço da espada estava amassado, mas afiado. Sangue seco ainda manchava sua lâmina desde o último encontro com os Varg. Aquele encontro tinha sido pura má sorte no momento. Alcateias de caça nunca tinham estado tão longe do território de suas senhoras. As bruxas sempre tiveram ciúmes dos seus domínios e nunca eram favoráveis a visitantes. Isso significava que havia uma grande extensão de terreno baldio entre seus reinos. Kergos nunca tinha visto uma única alma viva entre Cairn-Cainem e Steppengrad, até o momento em que os Varg o encontraram. Após escapar dos nascidos do caldeirão de Morrigan, tudo parecia tão fácil até ali. Enfim, a massa distorcida foi tomando forma, e conforme Kergos se aproximava, ele percebia que a sua cautela era injustificada. Os ocupantes da carroça apodrecida como tal estava, não apresentavam ameaça a ninguém. Ossos velhos estavam espalhados entre as ruínas, e eles o analisou com olhos treinados. Um boi, um homem e 2 crianças. Não havia sinal de quaisquer maldito entre os caídos. O homem certamente não era um soldado, provavelmente um lenhador fugindo com sua família quando foi surpreendido. As hordas das bruxas que se alastravam por Muralha Negra eram horríveis, bestiais, verdadeiras monstruosidades nascidas dos mais insanos pesadelos. As pessoas costumavam chamá-los de malditos, porque sua simples existência era um insulto para a sanidade. Só mais tarde se constatou que as criaturas do pesadelo já haviam sido homens e mulheres comuns, pessoas das terras do norte de Muralha Negra. Eles haviam sido arrastados pela grande congregação e colocados a serviço, tenham sido camponeses ou nobres. Todos eles foram unidos ao exército da congregação quando foram transformados pela maldição das bruxas. Kergos se perguntou o que havia acontecido com a mãe. Ela não os teria abandonado frente ao perigo. A desconfortável conclusão é que ela havia sido tomada, assim como Kergos. Sua pele dura e ressecada se esticou com a careta ao pensar nessa ideia. Outra alma perdida para vingar, assim como aqueles inocentes na carroça. Kergos encontrou a mãe a menos de 1 quilômetro do vagão. A trilha cortava um córrego com águas velozes, margeando com musgo e plantas que vinham da montanha. Havia uma rocha achatada perto da água e uma cesta tosca de tecidos e galhos sobre ela. Flores montanhosas ressecadas, frutas murchas e pinhas foram empilhadas em torno da cesta como um pequeno santuário. A marca da bruxa estava inativa sobre o peito de Kergos, e por isso ele se aproximou para inspecionar o conteúdo da cesta. Lá havia ossos minúsculos que brilhavam com a luz das estrelas, dedos das mãos e dos pés, alguns frescos e brancos, outros amarelados pelo tempo, todos sem carne, como se eles tivessem sido sugados e limpos por lábios vorazes. Aqueles não são para você, avisou uma voz. Kergos pulou para trás e sacou seu falcão, fazendo um arco de aço no ar. Seu olhar se lançou para trás, mas ele não conseguia discernir quem havia falado. Um riso estridente veio de cima, e ele olhou para o alto, vendo um rosto olhando para ele a partir de uma árvore próxima. Tão feroz, o rosto zombou. Tão pronto para lutar? Não se preocupe, poderoso guerreiro, eu tentarei não machucá-lo. Mas antes, por que você não tira esse chapéu para que eu possa ver seu rosto adequadamente? Porque você não desce daí para que eu possa lhe ver adequadamente? Retrucou Kergos. O rosto na água e a voz que falou com ele eram suficientemente graciosos, mas isso não significava nada. Ele já havia visto malditos com aspecto de beleza genuína entre as facetas quiméricas de loucura. O galho da árvore se curvou enquanto o orador escalava para que ficasse completamente visível e se sentasse. Com curvas generosas e uma pele pálida que parecia brilhar com a luz da lua, ela riu de novo e balançou longas tranças douradas. Está vendo? Disse ela. Eu não sou nada a temer. Não vou te machucar. O coração de Kergos se encheu de maus presságios. A marca da bruxa em seu peito estava dolorida, desconfortável.
Não era uma pura e simples ameaça, mas uma advertência inconfundível. Você disse que eles não eram para mim, disse Kergus apontando para a cesta. Sua voz é tão velha e arranhada, disse a mulher. Você parece cansado. Você gostaria de descansar comigo? Eu o pegarei nos braços e cantarei as antigas canções que minha mãe me ensinou quando eu era jovem. Para quem eles são? Insistiu Kergus. Conte-me. A mulher sorriu novamente, dessa vez com um sorriso torto. Ora, eles são para Baba Yaga, é claro. Dedos para ela contar em sua cabana com pernas de galinha. Ela anda por essas colinas carregando-a para visitar a raça da noite. Ela ficaria orgulhosa de mim. De repente a mulher parou de falar e cheirou enrugando o nariz. Você tem cheiro de podridão e túmulo sujo. Você é um nascido do caldeirão. Ela gritou. Kergus riu amargamente e tirou seu chapéu antes de fazer uma reverência à mulher na árvore. Nascido do caldeirão? Disse Kergus. Em Caine Cainem nós chamamos de caldeirão do renascimento. Mas convenhamos, isso é uma mentira. Nada vivo saiu de lá de dentro, muito menos eu. Renascido, sibilou a mulher. É o que eu sou, disse Kergus com alguma coisa parecida com orgulho em sua voz. E você é uma russalka, uma cria de Baba Yaga. Eu ouvi falar no seu tipo. Você quer que eu descanse com você no fundo do rio? É assim que você mata, não é? O belo rosto da russalka foi transformado pelo seu olhar de repulsa. Naquele instante Kergus teve um vislumbre da mulher do lenhador, de como ela era antes de ser capturada e amaldiçoada. Então o vislumbre tomou conta dela de novo, fazendo com que fosse mais e menos humano ao mesmo tempo. Baba Yaga vai ficar sabendo disso, ameaçou a russalka. Quando ela souber que Morrigan enviou sua cria para a Muralha Negra, haverá um acerto de contas. Sim, disse Kergus enquanto colocava o seu chapéu negro sobre o seu crânio calvo. Diga a ela que Morrigan envia sua amargura, que ela quer guerra. A russalka parecia confusa, e Kergus sorriu, deleitando-se de causar uma desavença entre as bruxas, mesmo que ínfima. Elas mereciam coisa muito pior, mas isso era um começo. Então a russalka olhou para a trilha pela qual Kergus se aproximou e sorriu maliciosamente. É melhor começar a correr, homem morto, disse ela assintosamente. Os lobos da ravina sentiram o seu aroma. Um arrepiante uivo congelante soou vindo da trilha. De um lado e de outro, mais uivos em resposta. A marca da bruxa no peito de Kergus pulsou quando ele se virou para trás e para frente como se já estivesse encurralado. O outro lado do rio, seguindo pelas montanhas, era o único caminho fora do perigo, mas isso não duraria por muito tempo. Os lobos da ravina correm rápido, e eles já devem estar se movendo para cercá-lo. Ele olhou para cima, mas a russalka já havia ido embora. Eu irei vingá-la. Um dia, de alguma forma, eu irei vingar todos nós. Kergus prometeu em um áspero sussurro, e então ele se virou e fugiu com suas pernas rangendo. Ele corria como se os cachorros do inferno estivessem atrás dele. Quase conseguiu fugir. Quase. Formações rochosas coroadas por árvores em ambos os lados da trilha começavam a aparecer conforme ele corria dos lobos da ravina. O caminho serpenteava entre as formações, seguindo sempre para cima na massa escura de Muralha Negra. Kergus sabia que seguir aquela trilha o tornaria estupidamente fácil de ser seguido. O ideal seria ele ter ganhado vantagem no campo, ter se escondido entre as árvores e esperado que seus perseguidores passassem, mas ele não se arriscaria em deixar a trilha com medo de ficar preso em um desfiladeiro. O caminho deve levar a algum lugar enquanto ele se mantivesse nele. Ele sentia que havia esperança de se distanciar dos Varg. Sua única vantagem, se é que pode chamar assim, era que ele já era um homem morto. Seu coração não bombeava, seus membros não se cansavam, a fadiga não o derrubava. A dormência que ele sentiu mais cedo foi embora e suas pernas corriam com a eficiência de uma máquina. Ele lembrava que o caldeirão de Morrigan era mais do que uma cicatriz extravagante no peito. O caldeirão do renascimento tomou conta do corpo de Kergus e regurgitou ele de volta aos vivos. Outro maldito do caldeirão para se juntar às fileiras do exército de Morrigan. Suas memórias sobre o evento são confusas, surreais. Tudo o que ele podia se lembrar era do ódio ardente que sentira, um fiapo incandescente de indignação contra Morrigan e todas as de sua espécie que o trouxeram de volta à terra dos vivos. Uma sede de vingança que nunca poderia ser saciada.
Naquele instante ele se perguntava por que a bruxa permitiu que alguém com tanto ódio por ela retornasse ao mundo. E só mais tarde ele percebeu que na verdade ele era um erro. Kergus percebeu que era diferente dos outros nascidos do caldeirão. Ele viu seus companheiros de clã, seu irmão, suas irmãs, se arrastando nos corredores de escudo protetor. Nenhum deles o conhecia. Nenhum deles devolveu o olhar de reconhecimento quando seus caminhos se cruzaram. Com o tempo ele percebeu que era o único morto-vivo daquele lugar que parecia ter intelecto e que tinha um propósito. O resto era um pouco mais do que marionete apodrecida a serviço da vontade de Morrigan. Isso não foi muito antes dele descobrir que tinha como escapar. Fugir de Caine e Kainen antes de seus segredos serem descobertos. Atrás dele, os uivos dos lobos da ravina aumentaram e se lançaram sobre a brisa da noite. Neve começou a cair conforme ele subia mais alto. Leves, os flocos dançantes começaram a cair dos altos dos picos, girando como dançarinos no ar gelado. Montes de neve se escondiam aqui e ali, nas bordas da trilha, as últimas lembranças de um inverno anterior. O caminho se tornou mais íngreme, e ele se jogou para cima com a energia intacta, reduzindo a não mais do que um passo de caminhada na inclinação. Outro uivo, mais próximo dessa vez. Bem abaixo da trilha atrás dele, Kergus arriscou um olhar para trás e pensou que poderia ter visto uma forma escura entre as sombras, um brilho de olhos bestiais. Ele tentou correr mais rápido e quase colidiu com uma rocha de um penhasco que se erguia à sua frente, bloqueando completamente o seu caminho. Ele pensou errado, a trilha levava para lugar nenhum e ele ficou preso como temia. Quando ele virou para procurar outro caminho, ele escutou a respiração abafada de seu perseguidor subindo a encosta e o som macio de suas patas pisando as agulhas dos pinheiros. A marca da bruxa em seu peito ardia em brasa com o calor. O perigo estava sobre ele e não havia nenhum lugar para correr. Ele se virou para enfrentar a ameaça e sacou seu falcão pelo que podia ser a última vez. Havia apenas uma das bestas subindo a encosta abaixo dele, mas ela era enorme. Um verdadeiro monstro. O ombro dele estava na altura do seu peito. A cabeça era maior do que a de um cavalo. Seu pelo grosseiro e malhado estava espetado nos ombros úmidos com aspecto molhado sobre a luz das estrelas. Olhos amarelados e inteligentes, cheio de uma fome voraz que encararam de volta. O lobo da ravina abriu sua mandíbula gotejante vermelha mais do que Kergus poderia abrir os seus braços, e então soltou um uivo que fez a própria rocha abaixo dele tremer. Morri! Kergus, o estripador, ficou perfeitamente imóvel, com o seu falcão estendido e inabalável. Alguma parte de sua mente registrou o medo, mas parecia ser um conceito distante e abstrato. Um simples mortal poderia ter entrado em colapso com terror, ou se virado instintivamente para correr e então estaria condenado a ser atacado por trás. Mas não Kergus. Seu único medo era não conseguir sobreviver para perseguir sua vingança. Aquela fagulha brilhante movida a ódio que dava algum sentido à sua vida distorcida. O lobo da ravina baixou sua cabeça e avançou com suas mandíbulas estalando. Kergus prontamente atirou-se para o lado e cortou na altura do pescoço grosso da besta quando ela passou por ele. A falcão penetrou fundo no pelo emaranhado, soltando um jato arterial carmesim. O lobo da ravina balançou pelo golpe e seu ombro atingiu Kergus em cheio como o impacto de um arinete. Kergus teve uma fração de segundos de uma estranha calma enquanto voava para trás, até que uma pedra o parou violentamente. Antes que ele pudesse recuperar os seus sentidos, as mandíbulas do lobo da ravina se prenderam ao redor do seu tronco, apertando extremamente forte. A besta o levantou do chão e o balançou tão fácil como uma lebre. Kergus estava indefeso em seu aperto. Os membros se debatendo inutilmente, enquanto os dentes do tamanho de dedos do lobo da ravina atravessavam a sua pele, rasgando músculos e esmagando ossos. Foi então que o lobo o atirou no chão, apoiando a pata contra o seu peito para que ele ficasse bem seguro e pudesse rasgar a sua garganta. Por algum milagre, o falcão ainda continuava seguro por Kergus. Por um milagre ainda maior, a mão e o braço que o segurava ainda se movia conforme a sua vontade. Ele enfiou a ponta afiada nas tripas do lobo da ravina com precisão, rasgando a pele e permitindo que as tripas serpenteantes se espalhassem por sua mão. As longas mandíbulas do lobo se fecharam a centímetros de distância enquanto tentava recuar devido ao ferimento debilitante que ele infligiu. Kergus segurou pelo tigrado do pescoço do lobo da ravina, alcançando com a outra mão o interior da barriga através da fenda.
As patas do lobo o arranhavam com uma força terrível no intuito de se libertar daquela dor. Kergus agarrou mais forte e enfiou sua mão ainda mais no interior quente do lobo, escorregando pelas entranhas. Foi então que ele encontrou o que procurava. Ele apertou e arrancou aquilo, provocando um agonizante uivo final. O lobo monstruoso caiu ao lado de Kergus. Kergus deu um passo para trás para não ser atingido pelo lobo, e à medida que o lobo caía, a mão de Kergus saía de seu corpo. Ao chão, o lobo da ravina podia ver as suas tripas nas mãos de Kergus. Agora sabe por que sou chamado de O Estripador. Kergus sussurrou. O chão parecia oscilar sob seus pés. Ele balançou e as vísceras caíram antes dele pensar em procurar seu Falcon. O cabo gasto e pegajoso devido às vísceras veio à sua mão e ele o girou maravilhado ao mesmo tempo que sentia a desconexão entre seus ombros e costelas. Ambos os braços continuavam funcionando, ambas as pernas funcionavam, mas no meio delas ele era uma coisa quebrada e cambaleante. Lentamente ele segurou o Falcon e o levantou com as duas mãos antes de descer cortando com toda a sua força. Ele golpeou novamente com a pesada lâmina, até que a cabeça do lobo da ravina estivesse separada do seu corpo. Baseando-se em suas próprias experiências, ele não queria correr nenhum risco da criatura vir atrás dele de novo. Manchas negras estavam dançando ao redor da sua visão. Tudo estava se tornando cinza, como se o mar sombrio estivesse caindo sobre ele. Kergus cambaleou mais alguns passos antes de cair sobre seus joelhos e o Falcon cair de suas mãos. O chão pareceu girar mais uma vez quando ele tombou e a escuridão o engoliu. Kergus acorda. Ele estava encarando os galhos negros nos primeiros dedos pálidos da aurora no céu acima dele. O uivo de um lobo distante o trouxe bruscamente de volta para os seus sentidos, e ele se colocou de pé, dispersando agulhas de pinheiro e sujeira incrustada. Longas sombras o cercavam das colinas sombrias ainda intocadas pela alvorada. A alguns metros, o corpo sem cabeça do lobo da ravina permanecia intacto. Os famintos moradores da floresta não tinham apetite para carne maculada, nem apetite para carne ressecada de Kergus. Ele se colocou de pé tentando ignorar as partes quebradas dentro dele. Mas não importava, disse ele a si mesmo quando se inclinou para recuperar o seu chapéu e o seu Falcon. Embora muito lentamente, seus ferimentos iriam se remendar e sua pele dura iria se espalhar para cobri-los. Então ele disse a si mesmo quando percebeu o brilho opaco de suas costelas quebradas saindo de seu gibão, quando sentiu a rachadura escancarada na parte de trás de seu crânio. Já fui ferido antes, mas nunca tão gravemente. Ele olhou para o paredão que tão traiçoeiramente bloqueou seu caminho. Ele não era muito alto, não mais do que a altura de 3 homens. Ele decidiu que poderia ser capaz de escalá-lo durante o dia, apesar de seus ferimentos terem tornado essa ideia incerta. Quando ele olhava para a parede enquanto planejava uma rota, ele viu algo que o fez praguejar. Marcas irregulares cobertas pelas agulhas dos pinheiros cortavam a face do penhasco. A trilha continuava adiante tranquilamente, ele apenas não tinha sido capaz de vê-la na escuridão. Outro uivo de lobo cortou o ar do início do amanhecer, estimulando Kergus a agir mais uma vez. Esse tinha soado mais próximo que o último. Os caçadores devem ter se espalhado bastante procurando por ele à noite. O laço estava apertando novamente. A marca da bruxa não indicava perigo à frente. A trilha ainda estava o guiando. Kergus cambaleou os primeiros passos e começou a forçá-los novamente, um de cada vez. Apesar de todo o movimento enviar choques através do seu corpo, ele persistiu até a primeira luz cinza do amanhecer, até finalmente alcançar o topo. Outra encosta estava à sua frente, as árvores eram mais espessas, e a neve era muito mais frequente. Mas a nova vista de Kergus tinha muito da anterior. Ele se virou e viu as colinas cheias de pinheiro, marchando ao longo das planícies abaixo. Ele capturou um vislumbre de água cintilante, provavelmente o córrego onde encontrou Rusalka, mas ele não podia ver nenhum de seus perseguidores. A marca da bruxa queimava enquanto inspecionava a cena. Os Varg não iriam desistir. Seria apenas questão de tempo que eles encontrassem o lobo da ravina abatido e seguissem a sua trilha até o penhasco. Kergus considerou brevemente se manter em posição no alto antes de desconsiderar a ideia. Provavelmente o tornaria difícil de derrubar por um tempo, mas infelizmente seus inimigos não eram burros o suficiente para continuar vindo um de cada vez. Os Varg rapidamente encontrariam outro caminho pelo penhasco e o cercaria. Kergus se voltou e começou a mancar pela encosta.
A próxima trilha do cume estava a poucas centenas de metros dele e ele começou a se focar no seu próximo objetivo. A única vantagem que ele ainda tinha era o vigor natural de um corpo imortal. Se ele pelo menos pudesse continuar forçando a caminhada, enquanto isso os Varg teriam que eventualmente parar para descansar. Tempo precioso já havia sido perdido enquanto ele estava desmaiado e sem sentidos. Agora ele tinha que forçar e aumentar a sua distância o máximo possível. Ele parou de repente. Os planos acumulados em sua cabeça de repente evaporaram quando ele viu algo à sua frente. A trilha estava praticamente imperceptível agora, pouco mais do que uma referência no gelo fino debaixo das árvores. Um monte de neve velha estava no caminho à frente, e nele Kergos pode ver um conjunto claro de pegadas. Ele mancou até mais perto. Os rastros eram recentes e definitivamente de alguém de 2 pernas. Pequenas pegadas de botas. De alguém novo, talvez? Pensou Kergos. Ele olhou ao redor acentuadamente, meio que esperando um ataque, mas não havia novos agressores à vista. Os rastros levavam na direção que ele seguia, até desaparecer sobre um trecho de rocha exposta. Um de seus perseguidores Varg poderia saber mais precisamente o quão recente eram essas pegadas que a criatura as tinha deixado. Tais mistérios eram ilegíveis para Kergos. Tudo o que ele sabia era que alguém estava viajando à sua frente. Outro uivo agudo afastou-se das colinas abaixo. Kergos praguejou e mancou adiante. Ele não tinha tempo para mistérios agora. A marca da bruxa estava inativa em sua carne rasgada. O que quer que esteja à sua frente não apresentava ameaça ou já tinha ido embora. De qualquer maneira, os caçadores estavam se aproximando dele e ele tinha que fugir ou morrer de novo. Ele não tinha nenhum desejo de ser destruído ou devolvido ao caldeirão do renascimento se isso viesse a ser seu destino. O velho castelo parecia bastante sólido à distância, mesmo sendo recebido naquela extensão congelada de pedra esculpida pelo vento. As águas do pequeno lago ao redor dele refletiam o céu de chumbo como um espelho negro. No fundo, os picos brancos de muralha negra subiam enormes e com um aspecto cruel. Eles pareciam perto o suficiente para se tocarem. Uma figura desgrenhada mancando cambaleou através da grama coberta pela geada ao longo da margem do lago, fazendo seu caminho dolorosamente em direção a uma ponte que ligava a margem ao castelo. Aves carniceiras circundavam em seu rastro, chamando uma a outra com vozes ásperas enquanto esperavam que ele tropeçasse e caísse pela última vez. Elas pareciam frustradas. Kergos tinha sido extremamente persistente em seu progresso apesar das horríveis feridas que marcavam o seu corpo. Mais próximo, Kergos pôde ver que mais da metade do castelo estava em ruínas e as águas do lago estavam minando o resto. Ele foi atraído à frente pela visão de uma luz solitária queimando no alto da única torre sobrevivente. Escadas caracóis inclinadas o levaram ao topo da torre onde uma vez foi o solário do castelo. Seus espessos vidros estavam rachados e quebrados em muitos lugares, mas o teto estava em sua maioria intacto e dava a ilusão de proteger contra o vento frio. Kergos parou quando viu a fonte de luz, um braseiro de cobre que foi recuperado dos móveis quebrados espalhados pelo chão e agora mantinha uma chama alegre. Ao lado havia uma mesa e 2 cadeiras com a mesma aparência recuperada. Em uma das cadeiras, uma figura de capuz estava sentada esperando por ele próximo a um samovar fumegante. Venha, sente-se, jogue um pouco. A voz da figura sentada era feminina e acolhedora. Você me acha idiota? Rosnou Kergos com a voz dura como a dos abutres. Que loucura é essa? Quem é você? O que é você? Por que não senta e descobre? Replicou a mulher. Você deveria ser capaz de dizer se eu sou uma ameaça. Não é isso que a sua marca da bruxa lhe diz? Venha e se sente antes que você desabe. Kergos fez uma careta. Ela estava certa. Sua marca da bruxa estava completamente dormente. Ele deu uma pequena gargalhada e se rendeu à loucura, arrastando-se para a cadeira vazia. Ele viu de relance que a mesa estava com um jogo de tabuleiro. Um campo de quadrados brancos e pretos incrustados que continham uma variedade de combatentes monocromáticos. Torres e soldados, reis e rainhas, padres e heróis. Ele deu-lhe pouca atenção enquanto desabava na cadeira e as perguntas saíam diante de seus lábios rachados. Quem é você? Como cheguei nesse local? A mandíbula de Kergos trabalhava enquanto ele tentava articular a verdadeira questão que queimava em sua mente. Como você sabe de minha marca? Você pode me chamar de Ariane, e eu vou chamá-lo de Kergos, não é isso? Mas, respondendo à sua pergunta, você encontrou seu caminho até aqui por vontade própria. Eu apenas esperei você chegar. Disse a mulher encapuzada, se esticando para mover uma peça com a sua mão enluvada. E quanto por que saber da sua marca? Por que não me conta com suas próprias palavras?
Kergus encarou a mulher que chamava a si mesma de Ariane. O rosto por baixo do capuz era pálido, perfeitamente oval e com lábios vermelhos perfeitos. Ela parecia uma nobre, ou uma clériga que tinha sotaque para combinar. Sulista, talvez. Até mesmo da velha e amaldiçoada Manreia. Isso não a valorizou nem um pouco para Kergus, mas ele entregou sua curiosidade em poucos momentos. O exército da congregação veio a Caer Kainen, e o seu alto rei, Gailen, perdeu sua mente para a bruxa que conhecíamos como Lady Marcia. E mais tarde, como Morrigan, nós continuamos lutando, mas nós perdemos. Depois disso, Morrigan nos colocou em seu caldeirão e nos trouxe de volta para lutar por ela. Cada cadáver que ela fazia se tornava outro soldado em seu exército. A marca da bruxa já estava em mim quando eu acordei pela primeira vez, disse Kergus. Você está sendo modesto, disse Ariane gentilmente. Você emergiu como algo maior do que os outros. Coisas mortas, murmurou Kergus. Continuava perdido em memórias. Ela enviou coisas mortas contra aqueles que ainda viviam. Ela nos matou. Eu posso me lembrar do golpe que me matou. Rostos esqueléticos e garras deslizaram através do seu olho, sangue quente espirrando em ossos frios. Ele podia sentir uma lâmina enferrujada enfiando-se sobre suas costelas, terra carmesim subindo de encontro ao seu rosto. É sua vez, Kergus, solicitou Ariane. Kergus se sentiu grato pela distração e tentou focar sua mente no tabuleiro de xadrez preto e branco. Parecia simples. Ele avançou um de seus soldados para desafiar o lobo que Ariane movera, e então sabia que peça usar. Ariane moveu outra peça no tabuleiro de jogo, derrotando o soldado de Kergus. Vida e morte são apenas reinos separados, países diferentes, como os quadrados do tabuleiro. Os espíritos são entidades transitórias se movendo entre esses espaços. Êxtase, entropia, bem, mal, preto, branco, vida ou morte. Isso não importa se nos referimos aos quadrados, eles são apenas elementos no jogo que nós usamos para definir o progresso das peças através do tabuleiro. É sua vez novamente, Kergus, disse Ariane. Kergus ruminou sobre aquele pedaço peculiar de filosofia conforme ele estudava novamente sua posição. Ele descobriu que sua peça derrotada havia recuado para um quadrado branco. Sem pensar, ele trouxe uma torre para frente para fechar o espaço em sua defesa conforme Ariane continuava. A Morrigan sabia como manter as peças, os espíritos presos entre os espaços, tanto os vivos quanto os mortos, ou mortos-vivos para ser mais exata. A mobilidade fez deles perigosos caminhos inesperados. Ariane avança uma peça para pressionar o exército em miniatura de Kergus numa parte diferente do tabuleiro. Você está dizendo que minha morte prematura e meu renascimento amaldiçoado é uma afronta ao Criador? Os lábios de Kergus se racharam em um sorriso pela primeira vez. Eu acho que os heróis, príncipes e clérigos podem reivindicar tal distinção, mas eu não. Eu sou apenas um servo, um açougueiro, pouco digno de um peido de meu senhor. Kergus, eu estou dizendo que você se mover por sua própria vontade é notável, disse Ariane séria. Notável o suficiente para me fazer cruzar meio continente procurando por você. Como? Kergus começou a perguntar antes que Ariane levantasse uma mão para silenciá-lo. Ela tirou suas luvas e mostrou-lhe sua palma. Sua marca da bruxa era diferente da dele, um transbordamento em espiral vermelha e runas como marca de nascença. Toda a marca é diferente, disse Ariane. A minha me faz ver outros amaldiçoados em meus sonhos, outros que se tornaram independentes da influência das bruxas. Você não está sozinho. Você é um dos malditos da bruxa de sangue, disse Kergus se ajeitando em sua cadeira. Eu sabia que o seu sotaque era sulista. Você deve ser completamente louca para atravessar Steppengrad. Tipo como você? Zombou Ariane. Não sou eu que estou sendo caçada pelos Varg nas terras de Baba Yaga. Eu vim porque vi você em perigo neste lugar. E eu sabia que você precisaria da minha ajuda para sobreviver. Eu não sou um maldito, e nem você. Não mais. Kergus abriu sua boca para replicar e depois a fechou de novo quando escutou algo nas escadas. Uma pisada, um arranhar de garras.
O som estava muito baixo para ter certeza, mas aquilo enviou uma descarga elétrica pelo seu corpo. Ele deu um pulo e a cadeira caiu de costas atrás dele. Sua vadia. Kergos praguejou enquanto sacava seu Falcon. Ariane sequer teve a decência de recuar diante de sua indignação. Ela apenas sentou ajustando calmamente suas luvas de volta. "Cuidado nas escadas", disse ela. Alguma coisa no jeito que ela disse isso o fez se virar a tempo para encontrar o primeiro Varg que apareceu saltando. Ele parecia como um homem atarracado e musculoso, com um queixo protuberante e um pescoço grosso escondido por uma barba ariçada. O Varg tinha uma aparência feroz sobre ele, sujo, descalço, seminu apesar do frio, um cutelo de ferro em cada mão. Ao ver Kergos, ele o viu em triunfo e saltou direto sobre ele. Mais rosnados e uivos vieram das escadas e o resto da alcateia dos Varg desabafou sua raiva por não estar na matança. A marca da bruxa queimava como ferro derretido. O fogo dela inundava-o da cabeça aos pés. A corrida e o esconde-esconde intermináveis estavam chegando ao fim e algo nele se deleitava com uma sensação de alívio. O primeiro Varg estava confiante demais. O Falcon de Kergos girou para baixo entre os cutelos e dividiu a cabeça que rosnava com seus dentes atrás dele. Mais 2 Varg abriram seu caminho pelas escadas nos calcanhares do primeiro. Kergos ainda tentava libertar seu Falcon do primeiro golpe quando o primeiro golpe de machado desceu assobiando até ele. De repente, Ariane estava ao lado de Kergos com uma espada longa e fina em sua mão que os unia conforme balançava para um lado e para o outro. Ela parou o machado para o lado e estocou contra o rosto do barbado, forçando o homem-besta a recuar para o seu compatriota. O Falcon rasgou livremente com sua sede de sangue e Kergos cortava com selvageria contra o Varg mais próximo, forçando-o à defensiva. Instintivamente, os 2 Vargs dividiram suas atenções, um cuidando de Kergos enquanto o outro cuidava de Ariane. Atrás deles, Kergos podia ver os rostos raivosos tentando forçar seu caminho, subindo pela escada, praticamente usando suas garras e mordendo um ao outro em sua ansiedade para atacar. Inimigos de cabeça fria formariam um círculo para permitir que mais de seus números participassem da luta, mas os 2 Varg no topo das escadas se mantiveram firmes e lutaram como berserkers bêbados. Kergos oscilou para o lado com um golpe sobre a cabeça e contra-atacou com um corte estripador. Ele trouxe a ponta do Falcon contra o pulso do Varg próximo a ele, cortando a cartilagem e o osso tão facilmente como o tronco de um pinheiro. O Varg uivou e o cortou com a outra mão. Kergos avançou contra o golpe e cortou com o Falcon através da barriga do Varg, espalhando suas entranhas pelo chão. Kergos mal teve tempo de olhar para Ariane antes que o Varg seguinte seguisse livre para a escada. Ele estava prestes a atacar com uma cabeçada para jogar o maldito em direção a seus companheiros, quando ele percebeu que a escada agora estava vazia. "Cuidado, Ariane!" gritou Kergos desesperadamente. 2 figuras atarracadas e escuras se jogaram através do telhado quebrado em uma tempestade de vidro. Ariane recuou diante de seus machados, que desceram ceifando e disparou para trás a frágil proteção da mesa de jogo. O tabuleiro incrustado de preto e branco junto ao seu exército de combatentes em miniatura estavam em pedaços em um instante depois. Kergos girou e chutou o braseiro para cima do rosto do Varg para cegá-lo com uma nuvem de cinzas incandescentes. Ele foi levado para trás antes de fazer um ataque contra o maldito pulguento pelos outros Varg que já estavam no cômodo. 4 dos malditos já estavam no solário. Mesmo com a ajuda de Ariane, a batalha só poderia terminar de uma forma. Como se para ressaltar a falta de esperança de sua situação, chamas brilhantes começaram a crepitar e se espalhar pelo braseiro caído. A velha madeira desgastada do chão e os móveis quebrados inflamaram tão facilmente como um barril de pólvora. Os Varg ignoraram as chamas dançantes enquanto caminhavam avidamente para frente para cercar sua presa. Kergos e Ariane foram forçados para trás contra uma parede de vidro com a vista para o lago. Eles estavam cercados. "Seu sonho mostrou como sair dessa", rosnou Kergos. "Não", admitiu Ariane trêmula. "Eu vi você sozinho neste lugar sendo arrastado pelos Varg." "Que resultado esplendidamente diferente", disse Kergos com sua voz amarga. As chamas rugiram de repente. A onda de calor rachou todas as janelas intactas do solário. Os Varg hesitaram com a dúvida no seu rosto animal quando eles perceberam que eles também estavam presos naquele inferno. "Malditos sejam!" exclamou Kergos enquanto agarrava Ariane pela cintura. "Vão todos vocês para o inferno!" Ele gritou enquanto saltava pela janela trincada atrás dele.
O peso combinado dos dois foi mais que o suficiente para passar através do vidro, embora os cacos perfurassem Kergus como uma dúzia de facas. O mundo lá fora girava loucamente entre a escuridão do lago e o acinzentado céu, 1, 2, 3 vezes. Acima deles a torre queimava como uma tocha incandescente. Enquanto isso, os uivos perdidos dos Varg, entre o rugido das chamas e o trovão das pedras caindo, ainda assim eram ouvidos. Foi então que a escuridão das águas do lago chegou e os engoliu. Kergus acordou na borda do lago para encontrar Ariane arrancando os cacos de vidro de sua carne ressecada. É tão bom quando você não pode se afogar, disse ela com um alívio evidente. Levou muito tempo para te trazer até a margem. Kergus agarrou seu pulso e tossiu fracamente. Você continua tentando me salvar. Por quê? O que você quer de mim? Eu disse que você não está sozinho, disse-lhe Ariane. Há outros amaldiçoados como você e como eu, que trabalham juntos para trazer um fim à maldição das bruxas em Morden. Nós os chamamos de a Ordem dos Penitentes. E você, Kergus, seria bem-vindo a nossas fileiras.